Fala galera, beleza? No vídeo passado a gente aprendeu a instalar e debugar o nosso aplicativo na plataforma Android. Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai aprimorar um pouco mais o nosso aplicativo no visual. E com isso a gente vai aprender algumas coisas da parte gráfica do Kivy, como o Canvas e algumas outras instruções gráficas. Sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, então vamos começar aqui com estes arquivos que eu vou deixar lá no site para vocês baixarem caso queiram acompanhar aqui comigo. Muito bem, o nosso aplicativo é esse e ele está definido aqui com todos os valores padrões do Kivy. Ou seja, os layouts têm fundo preto, né, os botões são cinza e etc. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender a como modificar, né, aparências dos widgets. Primeiramente a gente vai mudar a cor de fundo aqui desse box layout. E para isso a gente vai ter que acessar o que eles chamam de Canvas. Canvas é uma analogia ao quadro, né, de um pintor. Então, toda vez que a gente for modificar esse visual dos widgets, a gente vai ter que executar essas instruções gráficas no Canvas. No Kivy, esse Canvas é nada mais do que uma lista com essas instruções. Então, toda vez que a gente inicia, né, o nosso aplicativo, né, o nosso widget, na inicialização ele executa, né, essa lista de instruções gráficas. Ok? Bom, chega de falar, vamos fazer isso na prática. A gente vai aqui alterar, né, o nosso arquivo .kv. Então, no menu, a gente tem esse box layout com a imagem e os botões. Então, aqui nesse box layout, a gente vai acessar o canvas dele apenas digitando aqui canvas. E indentando aqui a gente vai colocar as instruções gráficas para serem executadas, né, na inicialização, né, desse box layout. Muito bem, então a primeira instrução que a gente vai usar é essa color. Então uma analogia seria a gente pegar o pincel, né, do pintor e colocar na cor que a gente vai definir aqui nessa propriedade color, que é o RGBA. O que é esse RGBA? É os valores de vermelho, verde, azul e alfa, né? Red, green, blue e alfa. Bom, esses valores vão de 0 a 1 e alfa significa a transparência. Ou seja, 0 significa que é totalmente transparente e alfa 1 significa que ele é totalmente opaco. Muito bem, então se a gente quiser que o fundo lá fique azul, a gente vai, né, molhar o nosso pincel no azul, ou seja, a gente vai definir aqui 0 para o vermelho, 0 para o verde, 1 para o azul e opaco para a gente ver a cor. Muito bem, a gente já pegou o pincel lá, colocou no azul. Agora a gente precisa desenhar alguma coisa, né, no nosso quadro, no nosso canvas. Bom, a gente vai fazer isso desenhando um retângulo, né? Então, instrução aqui chama rectangle. E essa instrução tem algumas propriedades, como o tamanho. Então a gente pode definir aqui o tamanho, por exemplo, 100 por 200. E a posição que isso vai ficar, por exemplo, 0, 0. Muito bem, vou colocar 0, 100 para vocês conseguirem diferenciar, né, a altura da largura. Muito bem, vamos executar aqui o nosso aplicativo e ver o que acontece. Então a gente desenhou aqui um retângulo na posição 0, 100, né? Esse tamanho é 100 por 200 aqui de altura, né? Na cor azul. Muito bem, só que a gente quer que o fundo inteiro, né, desse box layout seja azul. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai alterar aqui os tamanhos para self.size, né, que é o tamanho do box layout, né? Self nesse caso aqui se refere ao box layout. E o valor da posição a gente poderia colocar 0, 0, né, que é a coordenada atual desse box layout. E ou a gente pode colocar aqui self.pos, que é a maneira mais simples, né? Ou seja, mesmo se mudar a posição desse widget, ele vai, né, alterar aqui dinamicamente. Então é bom a gente colocar aqui self.pos. Muito bem, outra coisa que eu queria deixar claro aqui, vamos executar aqui. Bom, vocês podem ver que tudo ficou azul, mas esse canvas ele não está limitado ao espaço que o widget ocupa na tela. Então, por exemplo, se a gente
alterar aqui o canvas dessa imagem aqui, a gente pode desenhar alguma coisa fora, né, do espaço que a imagem ocupa. Ou seja, aqui, por exemplo, a gente pode desenhar um círculo aqui, por exemplo. Então, cada widget tem um canvas, só que esse canvas tem acesso total à tela do nosso aplicativo, ok? Muito bem, só que essa cor aí é meio chata, né? Uma cor única. A gente poderia, né, colocar um pouquinho mais de criatividade, né? Por exemplo, definir uma imagem de fundo. Então, em homenagem aí ao pintor, ao canvas, a gente vai colocar uma moldura, né, nesse box layout. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu criei aqui, né, uma imagem, uma moldura, que é essa daqui, marrom com detalhes amarelos, e a gente vai inserir essa moldura lá no nosso retângulo. Então, o retângulo vai funcionar como se fosse esse widget image aqui, né? Então, a gente vai alterar aqui a propriedade source dele e vai colocar aqui o caminho da imagem que a gente criou. Então, no caso aqui, essa imagem moldura que está no mesmo diretório do nosso arquivo main.py do KV. Legal, a gente alterou aqui. Então, no retângulo vai ser desenhado, né, aquela imagem que eu criei. Vamos ver como isso daqui vai funcionar. Executei aqui o aplicativo e ficou tudo preto. Ué, mas por que ficou tudo preto? Vamos entender porque ficou preto. Aqui a gente definiu a cor como azul. Só que tudo que a gente executar aqui depois desse color vai ter os canais de azul liberado e os canais de vermelho e verde, que a gente definiu aqui como 0 e 0, cancelados, porque isso daqui é como se fosse um fator multiplicativo. Então aqui na nossa imagem, os pixels têm cores, têm tons de vermelho e verde para formar o marrom, né, e o amarelo. E a gente está bloqueando aqui, né, está multiplicando por 0. Ou seja, vai ficar tudo preto mesmo. A gente só está deixando o azul passar, só que não tem azul nessa imagem. Muito bem, então a gente vai então habilitar aqui os canais de vermelho e de verde, e aí sim a nossa moldura deve aparecer, como está aqui, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco mais sobre o Canvas. É óbvio que esse é só o básico, mas a gente vai evoluindo aí nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.